Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e eu vou comentar hoje um tema que pode vir a aparecer pelas próximas redações. É um tema bastante comum nos jornais, né? O time da Redação Perfeita separou alguns temas e eu vou então comentar esses temas segundo o que eles prepararam, tá legal? Então o primeiro tema é esse daqui, olha, os limites entre o humor e o bullying. De vez em quando esse tema, né, vem para os jornais, vem para a televisão, porque é um tema assim que envolve uma questão cultural muito grande, né? É uma questão até de hábito. Infelizmente, muitas pessoas sofrem bullying, eu diria até que, sei lá, grande parte das crianças sofre bullying na escola. Todos nós já sofremos situações de bullying na escola, ou porque é alto demais, ou porque é baixo demais, ou porque é gordo demais. Às vezes não é nem demais, né? É um pouquinho mais do que os outros, ou porque é um pouquinho mais magro do que os outros, ou porque usa óculos, ou porque, na minha época, é porque as pessoas usavam aparelho. Hoje os adolescentes curtem a beça usar aparelho, né? Até eu lembro dos meus filhos, fulano usa aparelho, por que eu não uso aparelho? Meu dente aqui é torto. Então, assim, né? Todo mundo tem que ser igual. Então, se a maioria usa aparelho, todo mundo tem que usar aparelho. Quando eu era criança, não. Quem usava aparelho, né? Era chamado de sorriso metálico, né? Tinha umas coisas assim, criança sempre foi muito cruel, né? E justamente passa pela questão cultural, porque isso, na verdade, é uma humilhação que se leva para o outro, né? Isso demonstra esses apelidos, esse desprezo ou, às vezes, agressividade em relação ao outro, que é diferente, né? É diferente do grupo em que alguém está inserido. Isso demonstra uma falta de respeito absoluta com o outro, né? Chegando a casos bastante críticos, né? Quando, por exemplo, se envolve racismo, porque isso é crime, né? Então as famílias precisam levar para dentro de casa essa discussão do bullying, né? E aí vem sempre, claro, as pessoas dizendo, não é bullying, não é perseguição, não é humilhação, isso é humor, isso é brincadeira. E aí, volta e meia, esse tema aparece na mídia, e como a gente sabe que os temas de Enem, na maior parte das vezes, vêm exatamente dos jornais, né, daquilo que está sendo discutido na mídia, porque interessa para a banca do INEP, né, para a banca que prepara o Enem, que é o INEP, interessa corrigir redações, vamos dizer assim, tendo alguma substância, quer dizer, os alunos precisam conhecer os temas para poderem escrever sobre os temas, né? Então, como é que o aluno vai ser avaliado se ele não falando sobre um tema que ele não conhece, né? O que vai acontecer? Ele vai ter uma redação puramente técnica. E aí, a parte em relação ao tema vai fazer as redações perderem muito. Então, o INEP tem procurado temas sempre oriundos dos jornais. Por isso é que o candidato que está se preparando para o Enem tem que ler jornal, tá? Se não é o jornal em papel, é o jornal da internet, enfim, não importa, né? Mas ele tem que ler notícias, ele tem que saber o que está acontecendo no Brasil, o que está movimentando os jornais. Então, se ele não gosta de ler a parte de política, não lê, mas lê as notícias, né? Tem que ver o que as pessoas estão discutindo, tem que ver o que os colunistas estão trazendo, né? Bom, então, aproximando esse tema do que a gente tem do texto do Enem, né? A gente tem a seguinte escrita. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, quer dizer, você tem que usar para a sua argumentação tudo aquilo que você estudou. Então você vai estudar, vai usar os seus conhecimentos de história, de geografia, se você teve literatura, se você teve filosofia, se você teve sociologia, né? Você vai usar biologia, enfim, você vai usar todos os seus conhecimentos para construir a sua argumentação, tá?
E é claro, você pode usar os textos motivadores, mas como uma inspiração. Você pode usar dados que constam nos textos motivadores, você pode usar ideias dos textos motivadores, você não pode copiar os textos motivadores, tá? Mas você pode usar, reparem, a partir da leitura desses textos. Então, os textos vão ser, né, um começo, um início, né, para você começar a pensar o tema. Bom, redija um texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? Um texto que dá opinião, né? Em modalidade escrita formal da língua portuguesa, que significa norma culta, língua padrão, sobre o tema, os limites entre o humor e o bullying. Então, reparem, o tema aqui não é assim, fale sobre o bullying, né? Ou então, fale sobre o humor. Porque tem gente que lê o tema e acha que pode falar sobre qualquer coisa que está ali dentro. E não é. A palavra-chave desse tema é limite. Então, você tem que pensar, bullying vai até aqui, daqui para lá é humor. Então, até onde o limite existe entre o humor e o bullying? Até onde uma determinada fala é só uma brincadeira, ou até onde essa mesma fala demonstra agressividade, demonstra violência, né, demonstra desprezo. Então, a redação tem que abordar o limite entre o humor e o bullying. Então, não é só falar de bullying, não é só falar de humor, né? E nem dizer, isso é bullying, isso é humor, isso é bullying, isso é humor. Você tem que dizer o limite, o que tem que estar aí, o que vai determinar o que é bullying e o que é humor. Essa é a sua redação, tá? Outra coisa, vocês sabem que texto de Enem, tem que ter sempre uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, o que fazer? O limite é esse. E aí uma proposta para que esse limite seja respeitado, qual é? Não é assim? A nossa redação vai ser organizada dessa maneira. Então, olhem, o primeiro texto que a equipe do Redação Perfeita separou para vocês foi esse daqui, ó. Muitas situações de agressões são encobertas por serem vistas como brincadeiras de criança. Não é isso que a gente volta e meia escuta? Isso aí é brincadeira. Comigo também acontecia. Eu era gordinho e me chamavam de rolha de poço. Eu sempre levei na brincadeira. Pois é, só que muita gente leva na brincadeira, mas isso também já causou o suicídio de muitos adolescentes, né? Então, brincadeira tem limite. E aí, exatamente, esse é o tema da redação. Vamos continuar lendo. Então, muitas situações de agressões são encobertas por serem vistas como brincadeiras de criança. Deve ser considerada uma brincadeira aquela em que todos os seus participantes estão se divertindo e aprendendo positivamente algo ao longo da experiência. Então, o próprio texto já está definindo o que é brincadeira, tá? O texto está dizendo que não é tudo que é brincadeira. Aí você pode dizer assim, você não pode copiar isso, mas você pode usar esse dado de definição, o que é brincadeira. Você pode usar esse dado na sua redação. Com as suas palavras, você pode repetir isso, tá? Então, deve ser considerada brincadeira aquela em que todos os participantes estão se divertindo e aprendendo positivamente alguma coisa. Quer dizer, se alguém não estiver gostando, se alguém estiver se sentindo desconfortável, se alguém estiver se sentindo agredido, pronto, aquilo não é mais brincadeira. Né? A brincadeira é um espaço que tem que ser confortável para todo mundo. A brincadeira é algo que vai trazer alegria, né? A brincadeira é algo que vai trazer companheirismo, né? Então, vai trazer algo positivo, uma experiência positiva, um aprendizado de convivência. Se não for isso, não é brincadeira, meu amigo, né? Bom, então, o texto já definiu o que é brincadeira. Vamos ver agora o resto. À medida que um participante passa por uma situação angustiante, causando nele dor emocional ou física,
Porque existem aquelas brincadeiras imbecis de bater no outro, de derrubar o outro, de chutar o outro. Não é uma brincadeira, né? Aí você vai dizer assim, ah, mas eu também passava por isso. Passava coisa nenhuma, que se tivessem chutado a sua cabeça, você não ia achar que é uma brincadeira, né? Então, não é. Se causa dor física, se causa dor emocional, se agride, não é brincadeira. Não é um tema para você dizer assim, ah, mas eu acho que é brincadeira. Ah, eu não acho que é brincadeira. O texto não está querendo a sua opinião sobre o que é brincadeira e o que não é. O texto está definindo o que é brincadeira. Então, mesmo que você não concorde com o que está sendo dito aqui, você vai ter que escrever um texto falando sobre os limites entre o bullying e a brincadeira, com ideias muito semelhantes a isso daqui. Senão a banca vai dizer que você está indo para um lado particular e que você não tem argumentação. Qual é a sua argumentação para dizer que uma brincadeira violenta é legal? Que argumentação? Eu desconheço, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse achismo. Eu acho. Bom, então, se o texto está dizendo, à medida que um participante passa por uma situação angustiante, causando nele dor emocional ou física e sem ter como se defender, quer dizer, ainda o texto chama atenção para covardia, né? O texto está chamando atenção para dor emocional ou física, ou seja, para violência, né? Está chamando atenção para angústia, para uma situação desconfortável, está chamando a atenção para covardia. A pessoa não tem como se defender, né? Aí a situação deixa de ser uma brincadeira para se tornar uma agressão. Não é mais brincadeira. Então, eu chutei a cabeça de não sei quem, mas foi só uma brincadeira. Não foi uma brincadeira. Foi uma agressão. Qualquer forma de exclusão e acusação causa constrangimentos, né? Então, você ser agressivo com o outro ou, sei lá, usar piadinhas para se referir ao outro, né? Se é uma forma de exclusão, ou acusando alguém de roubou alguma coisa por causa da cor da pele, enfim, isso causa constrangimentos, isso é agressão, né? E aí exatamente esse espaço de agressão é o espaço do bullying. Então o texto 1 já deixou muito claro o que é brincadeira, o que é agressão. O limite entre bullying e humor, qual é? É o estado de quem está envolvido. Se as pessoas estiverem se divertindo, brincando, alegres, satisfeitas, é brincadeira. Se não estiverem satisfeitas, se houver dor física, houver angústia, houver constrangimento, se houver uma situação de agressão, de violência, isso é bullying. Então o texto já está dando de bandeja para vocês os argumentos que vocês têm que usar, né? E aí vocês vão fazer uma contextualização, e aí se está na dúvida como é que faz uma contextualização, vai assistir a aula lá sobre contextualização, montem a opinião de vocês, que não é uma opinião, eu acho que o bullying está certo, eu acho que o bullying está errado, né? Então você tem que dizer, o limite entre bullying e humor é tal coisa. Você vai dizer isso com as suas palavras. E aí vai justificar por quê, né? 2 argumentos, um em cada parágrafo, e depois a proposta de intervenção, tá? Que aí vocês vão pensar alguma coisa em relação à escola, sobretudo, eu acho, porque é um espaço onde mais acontecem as situações de agressão, mais acontecem as situações de bullying, porque há muitos adolescentes, muitas crianças envolvidas, né? E aí é claro que vai dar problema, né? O texto 2 é uma imagem que simplesmente reafirma o que acontece no texto 1, né? O que o texto 1 está afirmando. Ele não traz exatamente um elemento novo. O texto 2 apenas confirma, tá? Então, nesse tema aqui, não há margem para você opor à ideia do texto 1, né? Então, você tem que seguir, para fazer uma boa redação, você tem que seguir a linha de raciocínio do texto 1. O texto 2 só confirma o que está no texto 1. Né? A gente tem uma situação de escola, tem 2 meninos aqui
rindo de um outro que não está se divertindo nem um pouco. Ou seja, é uma situação de bullying, não é uma situação de brincadeira, né? Pensem numa proposta de intervenção que justamente aborde esse ambiente escolar, já que, né, segundo o texto 2, já dá a dica da proposta de intervenção. Conversar com as crianças, fazer grupos de discussão, pode ser até pelo Facebook, porque hoje em dia todos eles têm Facebook, né? Então, façam uma proposta de intervenção, sobretudo direcionando a escola. E façam uma redação, então, perfeita, né? Ok? Até a próxima!